A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados e queridos irmãos e irmãs, servas e servas de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os ouvintes, a você que está pela primeira vez, é um prazer ter você aqui no canal Oração Gera Milagre, amém? Toda a honra e toda a glória ao nome do nosso Deus. Meus queridos irmãos, eu quero lhe fazer um convite muito importante agora. Vamos reservar essa tarde para nós fazer uma oração específica a Deus, amém? A Bíblia Sagrada revela, meus amados irmãos, alguns tipos de pessoas que praticam esses pecados não vai entrar no céu, tá? Já que eu vou ler na Bíblia. E por a Bíblia ser clara, Deus falar que essas pessoas não vão entrar no céu, a menos que se arrependa, que se converta. E o nosso propósito de oração é exatamente isso, orar para Deus tirar as pessoas do cativeiro do pecado, porque o que mais prende as pessoas é o pecado. E somente Jesus Cristo para libertar, como eu estou citando sempre aqui, Lucas 4, 18 e 19, que Jesus veio para pôr em apregoar, pôr em liberdade os cativos. Ou seja, Jesus veio para libertar os escravos do pecado, os escravos do diabo. Amém? E antes de eu ler a palavra, eu quero pedir a você que por bondade, não custa nada, tá? Não quero dinheiro, não quero fama, não quero status. Sabe o que eu preciso? É que você me ajude a evangelizar. Pela bondade de Deus, misericórdia de Deus, estou fazendo um trabalho aqui através das redes sociais, aqui no Brasil, na Angola, Moçambique, Cuba, Camarões, e vou levando a palavra do Senhor. Então, como que você vai me ajudar? Simplesmente tocando aqui nessa setinha de joinha, onde está aqui esse joinha, só você clicar aí, pronto, você deixou o seu like, e assim o YouTube recomendará os meus vídeos desse canal para mais pessoas. Então, só de você dar um clique aí no joinha, você já está me ajudando bastante. E também, deixa seu pedido de oração, que eu estarei colocando no meu caderno e vamos orar. Amém? Eu quero ler a palavra de Deus. Para quem que nós vamos orar nessa tarde? Esta oração tem um alvo específico. Para que nós vamos orar? Pedindo ao Senhor Jesus Cristo para libertar essas pessoas, para que eles também possam ser salvos. Porque essas pessoas também são seres humanos como nós, cristãos. Nós servimos a Deus. Eles são seres humanos, eles têm uma alma como nós. E Jesus pode salvar essas pessoas. Amém? Abra sua Bíblia aí na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10, diz assim: Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores de homem herdarão o reino de Deus. Então você vê que essas pessoas, essas classes de pessoas que praticam esse pecado, ele não entra no céu. Agora, a menos que se arrependa, se converta. Por isso nós vamos orar para Deus ter misericórdia dessas pessoas. Também Apocalipse 21 e o versículo 8 diz assim: Mas quanto aos covardes e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago de
no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Amém? Então veja bem que quem vive nessa prática desses pecados não tem salvação. Então, já que nós estamos no propósito para Jesus tirar vida dos cativeiros, assim como tirou Israel do cativeiro do Egito e Babilônia, ore por essas pessoas que vivem nessas práticas. Você conhece um feiticeiro? Conhece um idólatra? Conhece um bêbado? Conhece um ladrão? Conhece um devasso? O que é devasso? É quem vive, se entregou aos prazeres da vida. Os mentirosos. Tudo isso que eu leio, confere na sua Bíblia para você orar por eles, tá bom? E vamos clamar. Compartilhe esse vídeo em nome de Jesus. Altíssimo Deus, Altíssimo Pai, ó Deus de misericórdia, ó Deus de compaixão. Senhor, nessa tarde eu tenho esse propósito específico, Senhor, nesta oração, porque eu também um dia fui escravo do pecado. Um dia também, Senhor, eu vivia cativo de muitas práticas pecaminosas que não agradavam ao Senhor. Até que um dia, Espírito Santo de Deus, o Senhor falou comigo e eu entendi a tua palavra e eu aceitei a Jesus como meu Salvador. Hoje, Deus, pela bondade e sua misericórdia, tenho o canal Oração Gera Milagre aqui, nesta plataforma, aonde Deus estou juntamente com seus filhos, com suas filhas, participando de vários propósitos de oração. Meu Deus e meu Pai querido, Pai Santo, o Senhor sabe, Deus, que o Senhor não tem prazer na condenação do homem. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Porque o Senhor não criou, Deus, o ser humano para viver a eternidade no lago de fogo. O Senhor não criou as pessoas, meu Deus, para viver no pecado e depois ires para o inferno. Todos nós fomos criados, meu Deus, como imagem e semelhança do Senhor. E para servir ao Senhor com alegria, agradar a Ti, ó Pai Santo, e por fim viver a eternidade com o Senhor, na alegria, na abundância, na felicidade. Ó Deus, mas nessa tarde, lendo esta palavra, podemos entender, Senhor, que quem ainda vive nessas práticas de pecado, se eles não se arrependerem, se eles não pedir perdão, se eles não aceitar Jesus, eles vão perder a salvação. Eles não vão ter o direito de herdar o reino dos céus. E por isso, Deus, eu convoquei agora aqui os teus filhos, tuas filhas, que está comigo nesse canal, para nós orar pela libertação destas vidas, Pai. Pois eles também são alma. Eles também, Senhor, precisam do teu amor, da tua misericórdia, assim como eu preciso. Ó Deus bendito, ó Deus Pai. E eu quero te pedir nessa tarde, em nome de Jesus, através do seu Espírito Santo que veio ao mundo para convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Convence, Senhor, ó Deus, os injustos. Senhor, quantas vidas, Pai, praticando a injustiça. Ó Deus, e todo aquele que pratica a injustiça, ó Deus, não herdará o teu reino. E por isso, Pai, eu peço nesta tarde, tenha misericórdia dos injustos, para que ele seja alcançado pelo arrependimento, que ele seja alcançado pela salvação. Ó Deus bendito, Deus Pai. Para isso o Senhor enviou Jesus Cristo, que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, para oferecer a salvação e a libertação para todo aquele que crer no Senhor. Também, meu Deus e meu Pai querido, eu apresento todos os devassos, Senhor. Que a sua misericórdia alcance os devassos.
que a sua misericórdia alcance aqueles que vivem na devassidão, para que eles possam, Senhor, ser perdoado, regenerado, justificado, Senhor, e tenha, ó Deus, o nome escrito no livro da vida. Pai querido, Pai santo, Pai amado, eu quero também, ó Deus, te apresentar nessa tarde, ó Deus, os idólatras, Senhor. Tem misericórdia, Senhor meu Deus, de milhares e milhares de pessoas que ainda vivem na prática da idolatria. Senhor, e tu sabes, Senhor meu Deus, se estas vidas não abandonaram os seus ídolos, Senhor, eles, infelizmente, Senhor, viverão a eternidade no sofrimento, porque eles não poderão entrar no teu reino, ó Deus, sendo adoradores de ídolos, meu Pai. E por isso eu te peço nessa tarde, através do Espírito Santo, meu Deus, convence os idólatras a abandonar a sua idolatria e converter a Jesus Cristo, servir somente a Cristo, venerar somente a Cristo, ó Deus, adorar somente a Cristo. Eu quero te apresentar também, Senhor meu Deus e meu Pai, ao Senhor todos os adúlteros, meu Deus. Pai querido, Pai santo, Rei da glória, a palavra adúlteros aqui, Senhor, ela não está relacionada apenas aos que traem o seu cônjuge. Por exemplo, meu Deus, não é somente um homem que vive traindo a esposa ou uma esposa que vive traindo o marido. Senhor, a palavra adúlteros também aqui é aquele, Senhor meu Deus, Pai querido, Pai santo, que conhece a verdade e vive vivendo no mundo, Senhor, como ignorante, conforme está escrito na tua palavra, Tiago, capítulo 4, versículo 4. Meu Deus, por isso eu te peço em nome de Jesus, que pela sua divina misericórdia, alcança, Senhor, os adúlteros, e que eles se arrependam dos seus adultérios, que eles abandonem as suas práticas do pecado de adultério, tanto nas relações sexuais, como, meu Deus eterno, na amizade com o mundo. Pai querido, Pai santo, e tantas outras práticas, Senhor. Também, Senhor meu Deus, aqueles que manipulam a tua palavra, aqueles, meu Deus, que adulteram a tua palavra. Senhor, tenha compaixão, Senhor, para que eles não perdam a salvação. Usa de misericórdia com essas vidas. Espírito Santo de Deus, é somente o Senhor quem pode convencer e fazer essas vidas, é o Senhor, abandonar os seus pecados. Deus, eu apresento a Ti também os efeminados, Senhor. Meu Deus eterno, são tanto aqueles que vivem na prática da homossexualidade, Senhor. Homens, meu Deus, relacionando com outro homem como se fosse marido e mulher. Mulheres que vivem, Deus, na prática do relacionamento sexual com outra mulher. Alcança estas vidas, Pai, por sua divina misericórdia. Senhor, eu estou orando para que eles também possam alcançar o perdão divino. Que estas vidas possam ser alcançadas. Ó Deus, e liberta desse cativeiro. Senhor, porque é a Tua palavra quem está dizendo. É a Tua palavra que está revelando. Por isso, meu Deus e Pai, nessa tarde, esta oração dirigida ao Senhor tem esse propósito específico, que estas vidas sejam alcançadas ao Senhor. Meu Deus, meu Pai querido, alcança também, Jesus querido, meu Deus, os sodomitas, meu Deus. É aqueles que vivem na prática dos pecados que os moradores de Sodoma e Gomorra praticavam. Alcança, Pai querido, hoje também, milhares de vidas que vivem nessa prática, ó Deus, para que ele seja liberto, seja perdoado, seja alcançado por sua divina misericórdia. Amado Pai que estás no céu, nessa tarde, ó Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, abre os olhos para que as pessoas entendam, enxergam os seus pecados, para que eles possam ter um repúdio e nojo dos pecados que eles vivem cometendo, Senhor, e se arrependa e peça perdão a Jesus Cristo e passa a servir e seguir a Ti, Jesus.
Ó Senhor, pelo teu Espírito Santo, eu quero apresentar nessa tarde, ó Deus, todos os ladrões, Senhor. Jesus, porque se eles continuar roubando, Senhor, eles não herdarão o reino do céu. Pai querido, Pai santo, com os seus olhos sobre a terra, ó Deus, ó Senhor, através do teu Espírito Santo eu apresento os ladrões, Senhor, que eles se arrependam de tudo aquilo que eles já roubaram, ó Deus, tudo aquilo que eles já furtaram, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, a sua palavra diz que aquele que roubava não rouba mais. Senhor, ajuda esses ladrões a arrepender dos roubos que já fizeram. Ajudam eles, Senhor Jesus Cristo, procurar a igreja e entregar a vida ao Senhor. Porque sim, Pai, para todas essas pessoas existe perdão, existe a misericórdia. É só ele reconhecer, porque está escrito, Pai Santo, está escrito, meu Deus, na palavra do Senhor, que em Provérbio 28:13, que aquele que esconde os seus pecados nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Por isso, meu Deus e meu Pai, eu peço, ajude essas pessoas a arrepender dos seus pecados e confessar os seus pecados ao Senhor Jesus Cristo e serem perdoados para ter a vida eterna. Amado, soberano Deus e Pai, ó Deus, eu apresento a Ti também, ó Deus, os avarentos, Senhor, Jesus Cristo, porque o Deus do avarento é o dinheiro, Senhor, é a mesquinhez, a miséria. Senhor, tenha misericórdia, onde houver uma pessoa avarento, Senhor, liberta da avareza, porque, Senhor, a palavra do Senhor confirma dizendo que a avareza é idolatria, é uma idolatria no dinheiro, Senhor. Ó meu Deus e meu Pai, tem misericórdia. O que adianta a pessoa amar o dinheiro? O que adianta, meu Pai, a pessoa juntar tanto dinheiro, Senhor, e depois viver a vida no inferno? Por isso eu te peço, ajude, Senhor, estes avarentos a arrepender de sua avareza, ó Deus, e converter-se ao Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, eu continuo nessa tarde pedindo ao Senhor nosso Deus, ó Senhor, tem misericórdia dos bêbados, Senhor. Ó Jesus querido, seja o alcoólatra, aquele que vive nas práticas das obras da carne. A bebedice é uma obra da carne, e quem pratica estas obras, Senhor, não herdará o teu reino. Senhor, liberta os bêbados do alcoolismo, liberta os bêbados da bebedice, Senhor. Ó Jesus, não somente liberta, mas regenera, justifica, perdoa, transforma em uma nova criatura. Senhor, quantos pais de família chegam em casa embriagado, maltratando a esposa, maltratando os filhos, quebrando as coisas em casa. Ó Jesus querido, Jesus maravilhoso, quantas pessoas, meu Pai, vivem embriagado, bêbado, Senhor Jesus, procurando confusão nos bares, procurando confusão nas ruas, Senhor. Liberta estas vidas, Pai, do poder do alcoolismo, para que ele seja salvo também. Amado Deus e Pai, eu te apresento, Jesus Cristo, meu Salvador, todos os maldizentes, Senhor, e os roubadores também, Senhor. Ó Deus eterno, Rei da glória, tem misericórdia, Pai. Ó Deus bendito, Deus santo, ó, estende as tuas mãos para estas vidas, Senhor, porque ainda há oportunidade, ainda há perdão para eles, ainda há misericórdia para eles. Basta a eles, Senhor, aceitar o Senhor como Salvador. Jesus, eu quero te apresentar também, Senhor meu Deus. Ó Pai Santo, Pai amado, eu quero te apresentar os covardes, Senhor. Meu Deus, meu Pai querido, onde houver uma pessoa, onde houver um homem ou uma mulher covarde, Senhor, que o Senhor venha libertar dessa covardia, que o Senhor venha perdoar essa covardia, Senhor, e dai a ele o perdão, o direito da vida eterna. Amado Criador dos céus e da terra, no poder que há no nome de Jesus Cristo, ó Deus, nessa tarde eu clamo a Ti,
por libertação, por salvação, por cura divina, Senhor. Ó meu Deus e meu Pai, eu quero também, Jesus querido, meu Salvador, apresentar ao Senhor todos os incrédulos, Senhor. Incrédulos são aqueles que não crê na pregação do Evangelho, eles não crê na Bíblia, Senhor, eles não crê, Jesus Cristo, que o Senhor é o verdadeiro Deus que se fez homem, eles não crê no Espírito Santo, mas nós, a igreja, Senhor, nós oramos para que estes incrédulo seja tocado pelo Espírito Santo e se converta e passam a crer na Bíblia Sagrada, crer em Jesus Cristo como verdadeiro Deus, crer na pessoa do Espírito Santo, crer no Evangelho que transforma. Senhor, tira esta cegueira dos olhos desse homem incrédulo, desta mulher incrédula, para que essas vidas se tornem um verdadeiro cristão. Creia na tua palavra, ó Deus bendito, Deus Pai, eu quero apresentar a ti os abomináveis, Senhor. Jesus, são aqueles que praticam tanto tipo de abominações. Senhor, meu Pai, alcança, Senhor Jesus Cristo, aqueles que vivem nas abominações da imoralidade sexuais, aquele que vive na abominação, Senhor, nas práticas das relações sexuais com animais. Salva essas pessoas, Senhor, salva essas vidas, Pai, porque o homem se tornou escravo do pecado, escravo da concupiscência da carne, escravo da concupiscência dos olhos, escravo soberbo da soberba da vida. Mas o Senhor Jesus morreu na cruz para salvar, o Senhor morreu na cruz para libertar, o Senhor morreu na cruz para transformar, o Senhor morreu na cruz, meu Deus, para dar o perdão a todos que se arrependerem dos seus pecados. Ó meu Deus e meu Pai, nessa tarde, Pai, de quinta-feira, vai tocando nessas vidas, vai alcançando essas vidas. Ó Deus bendito, Deus santo, eu quero apresentar todos os homicidas, Senhor, meu Deus, para que eles sejam alcançados por sua misericórdia. Onde houver, meu Pai, um homicida, aquele que já cometeram crime, Senhor, alcança, meu Pai. Eu sei que aos olhos dos homens, Senhor, essas pessoas deveriam ser torturadas, massacradas, mas o Senhor olha para essas pessoas querendo perdoar, querendo salvar, dando uma oportunidade de arrependimento, e eles têm uma oportunidade de arrependimento. Faz essas pessoas, Pai, enxergar que eles têm a oportunidade de ser perdoado dos seus pecados. Amado Deus e amado Pai, eu quero apresentar também, Senhor, os fornicadores, meu Deus, que também são os prostitutos. Jesus Cristo alcança todos aqueles e aquela que vivem na prática da prostituição, da fornicação, Senhor. Jesus Cristo, Filho de Deus, o Senhor derramou seu sangue na cruz do Calvário para salvar, Senhor, tantos fornicadores como aqueles que vivem na prostituição. Ó Senhor, meu Deus, ajude essa pessoa a repudiar essa prática do prazer da sexualidade fora do casamento, Senhor. Jesus Cristo liberta todos e toda que vive na fornicação e na prostituição, porque Deus, se eles morrerem nesta situação, infelizmente não poderás herdar o teu reino, mas se eles se arrepender, Senhor, hoje mesmo o seu nome será escrito no livro da vida. Por isso, Pai Santo, Pai amado, ajude essas pessoas a ter a humildade de reconhecer os seus pecados e arrepender, Senhor, ainda hoje, para que os seus pecados sejam apagados, os seus nomes escritos no livro da vida. Amado Deus e amado Pai, também eu oro, Senhor, meu Deus eterno, pelos feiticeiros, Senhor. Ó Deus bendito, eles são cativos, Senhor, do inimigo, Senhor, e vivem na prática da feitiçaria, ó Deus, praticando toda sorte de obra de feitiçaria. Mas eu peço, Deus, misericórdia, salva os feiticeiros, salva, Senhor, porque a feitiçaria também
é uma abominação, Senhor, porque se esses feiticeiros não abandonarem as suas práticas de feitiçaria, não aceitar Cristo como Salvador, infelizmente, Pai, eles não poderão ver a tua face, eles não entrarão no teu reino, e é por isso que essa tarde, esta oração tem um objetivo específico por estas vidas, Pai, que ele seja alcançado pela compaixão divina, que ele seja alcançado pelo amor divino, Senhor, porque também eles precisam do seu amor, assim como eu preciso. Eles precisam da sua misericórdia, como eu preciso, Senhor. Amado e eterno Deus e Pai, nesta tarde, Senhor, eu lhe apresento, Pai, os idólatras, Senhor meu Deus, já foram apresentados, ó Deus, os mentirosos, aqueles que vivem mentindo, enganando, Senhor, para tirar vantagem na vida das pessoas. Ó Deus bendito, ó Deus Pai, o desejo nosso, Senhor, que fazemos parte da sua igreja, é que essas vidas abandonem os seus pecados, se arrependam dos seus pecados, aceite a Jesus Cristo como Salvador, entregue as suas vidas a Cristo e venha fazer parte da igreja, Senhor, para mudar de vida e ter o nome escrito no livro da vida, para ter o direito de ver o teu reino e de entrar no teu reino. Ó Espírito Santo de Deus, regenera estas vidas para que estas pessoas venham nascer de novo, Senhor. Jesus Cristo, porque somente aqueles que nascer de novo poderá ver o teu reino e entrar no teu reino. Por isto, esta oração, Espírito de Deus, vem alcançar milhares de vidas, vem alcançar milhares de almas, Senhor. Ó Deus bendito, abençoa teus filhos, tuas filhas, Senhor. Toca no coração desses irmãos, para que eles possam compartilhar esta oração, para alcançar, meu Deus, estas pessoas que vivem nessa prática desse pecado. Ó meu Deus eterno, tem misericórdia, querido Pai que está no céu, que essas vidas possam dar ouvido à voz do Espírito Santo. Ó Pai Santo, Pai amado, porque a graça do Senhor, que é Jesus Cristo, se manifestou a este mundo, trazendo a oportunidade de salvação. Ó Deus, por maior que seja o pecado das pessoas, por maior que seja o pecado do homem e da mulher, eles têm a oportunidade de arrepender, eles têm a oportunidade de se converter, porque, meu Pai, é a vontade do Senhor que todos se converta, que todos se arrependa, que todos venham ao conhecimento da verdade. Amado e eterno Deus, eterno Pai, e nessa tarde, Senhor, eu oro, pedindo misericórdia, pedindo compaixão, Senhor. Ó Deus bendito, pelo seu Espírito, toca nestas pessoas, faz eles sentir, Senhor, a culpa dos seus pecados, sentir culpado e a necessidade do perdão. Sentir a necessidade de uma mudança de vida, de uma vida nova. Somente Espírito Santo, o Senhor poderá fazer isso. Somente o Senhor poderá tocar no coração destas pessoas e fazer com que eles reconheçam a necessidade de uma mudança de vida. E é só Jesus, o Senhor, quem pode transformar. Senhor, esta é a minha oração nessa tarde, juntamente com seus filhos e com as suas filhas, e que a tua bênção e a tua graça alcance estas vidas, Senhor, para que eles não venham ser condenados no dia do juízo, mas que eles venham, Senhor meu Deus, ter o nome escrito no livro da vida e subir no dia do arrebatamento para, junto com a igreja, morar no céu, Senhor. Ó Deus bendito, Deus Pai, esta é a minha oração. Abençoe todos os inscritos nesse canal e todos esses que estão pela primeira vez, Pai. Dê a tua bênção, dê a tua graça e alcança manifestando a graça salvadora sobre todos, Pai, para que todos possam ter o nome escrito no livro da vida, em nome de Jesus, Pai. É a minha oração nessa tarde. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Meus amados, queridos irmãos, você conhece
alguém que vive nessa prática que nós acabamos de ler na palavra, mande essa oração para ele. Envie esta oração para mais pessoas. Essas pessoas que vivem nessas práticas precisam do amor de Deus, assim como nós precisamos. O Senhor Jesus também ama essas pessoas, mas Jesus quer que elas se arrependam. E elas só vão se arrepender ouvindo a verdade. E nós estamos aqui para pregar a verdade. Amém? Deus abençoe. Lembre de deixar o seu like, curtindo esse vídeo, para que esse vídeo chegue a mais pessoas. É muito importante esta oração para que as pessoas possam ser tocadas pelo Espírito Santo e vir ao arrependimento. Amém? Deus abençoe a você e a sua família, em nome de Jesus.